Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor de farmacologia aplicada do Departamento de Farmácia da UFRN. Vamos falar um pouco hoje sobre hipertensão arterial sistêmica e o porquê da importância do farmacêutico ter domínio sobre esse problema de saúde e seu manejo. Alguns estudos apontam para uma prevalência de hipertensão arterial extremamente acentuada em nossa população. Vários trabalhos, alguns com a metodologia mais robusta, outros, inclusive, até por entrevista via telefone, mas elas concordam em um ponto. Aproximadamente 24% da população adulta brasileira apresenta um quadro de hipertensão arterial, o que significa que um a cada quatro brasileiros é potencialmente hipertenso. E isso se torna um tanto mais grave quando observamos um dado apresentado no estudo de Jardim, um trabalho relativamente antigo, de 2007, mas bem ilustrativo sobre o conhecimento da hipertensão arterial pelas pessoas das capitais brasileiras. Nesse estudo, ele identificou mais de 1.700 hipertensos, onde, desse total, apenas 64% sabiam que tinham a doença. Desses que sabiam que tinham a doença, 43% estavam em tratamento e apenas 12% apresentavam um controle da pressão arterial adequado. É como se eu colocasse aqui para vocês uma situação de que cada 100 hipertensos, somente 64 sabem que têm a doença e desse montante, apenas 12 têm ela controlada. Veja o quanto que é importante a abordagem do tratamento dessa patologia, principalmente considerando, como veremos posteriormente em outras aulas, a relevância, a importância da adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Mas o que seria propriamente a hipertensão arterial sistêmica? Se nos atermos à definição constante na sétima diretriz brasileira de hipertensão, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos a hipertensão arterial como uma condição clínica com características multifatoriais, onde há uma elevação sustentada dos níveis pressóricos acima de 140 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica e 90 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica. Note que eu tenho duas características aqui que nos chamam a atenção. A primeira é a hipertensão ter característica multifatorial. Eu não consigo atribuir uma única causa o fato de um indivíduo ser hipertenso e que a manifestação mais característica da hipertensão é justamente essa pressão arterial que se mantém elevada e não cai. Qual o problema de você apresentar esses níveis pressóricos elevados e de forma contínua? Perceba que, quando eu avalio o que é a nossa circulação, eu percebo que nada mais é do que uma bomba, que é o nosso coração, impulsionando um líquido, que é o sangue, através de vasos, ora mais calibrosos, ora mais fininhos. Por exemplo, o sangue sai do coração pela artéria aorta, que é extremamente calibrosa, vai se difundindo pelo corpo e ela vai ficando cada vez mais fininha, onde você tem a transformação de artérias calibrosas para arteríolas e posteriormente para os capilares. Perceba então que quando esse capilar apresenta uma pressão de sangue no interior dele muito elevada, eu posso literalmente danificar essa estrutura. E isso é mais grave quando você considera alguns órgãos específicos, como no caso do sistema nervoso central, no caso dos rins, do próprio endotélio vascular e do próprio coração, que eu posso dizer que tem estruturas mais delicadas, essa pressão arterial elevada de forma continuada vai acarretando alterações funcionais na estrutura desses órgãos, assim como também alterações metabólicas. Entenda que
A hipertensão arterial sistêmica, ela promove um estado inflamatório disseminado no seu organismo, já que essa pressão muito intensa não deixa de ser uma agressão, e a agressão no nosso corpo é combatida com inflamação. Veja então que você ter essa situação de tensão constante nesses órgãos-chave da nossa fisiologia podem acarretar complicações severas, que variam desde acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, insuficiência renal crônica e até mesmo morte súbita. Perceba que essas complicações da hipertensão arterial, elas não necessariamente são relacionadas, ser feita essa relação pelo leigo, pela população em geral, e às vezes, digo até, pelo profissional de saúde. A hipertensão arterial por si só, ela não chega a ser algo tão severo. Agora, a presença dessa pressão elevada por anos e anos e anos e anos a fio, elas podem acarretar essas complicações que merecem todo o nosso cuidado. Outra característica da hipertensão arterial é que essas complicações são acentuadas se o indivíduo apresentar obesidade, dislipidemia ou diabetes. Na verdade, hipertensão, dislipidemia, diabetes, obesidade, elas andam de mãos dadas, e quando você descuida de uma delas, as demais acabam agravando invariavelmente. Por isso, inclusive, que um dos fatores de risco mais fortes, mais potentes da hipertensão arterial sistêmica é justamente o sobrepeso e a obesidade. Quanto maior for o acúmulo de tecido adiposo de determinado indivíduo, sobretudo nessa região aqui do abdômen, a famosa gordura visceral, maior vai ser o agravamento e o risco das complicações da hipertensão arterial. Outros fatores merecem serem citados. A idade. Quanto maior for a faixa etária de uma população, maior é a frequência de indivíduos hipertensos nessa faixa etária. Gênero e etnia. Homens tendem a ser mais impactados pela hipertensão do que as mulheres. Contudo, depois da menopausa, tende a emparelhar esse risco, já que as mulheres apresentam os hormônios sexuais femininos como um relevante fator de cardioproteção. Indivíduos de etnia afrodescendente tendem também a ter uma hipertensão arterial mais frequente e, inclusive, mais resistente ao tratamento. Hábitos de vida, como o consumo de álcool ou de alimentos com quantidade excessiva de sódio e sal, também são fatores hipertensores, assim como a ausência de prática de atividade física, que está intimamente ligada à obesidade e ao sobrepeso também. Indivíduos que apresentam menor renda, que apresentam menor escolaridade, ou seja, os chamados fatores socioeconômicos também são mais vulneráveis à ocorrência e o agravamento da doença, e há também a questão genética. Indivíduos que apresentam pais hipertensos, tios hipertensos, avós hipertensos, têm um risco maior também de desenvolver a doença. Há uma herança mendeliana bem expressiva entre famílias que apresentam esse problema de saúde. Aqui eu tenho, ilustrando com um pouco mais de detalhes, a questão da obesidade e do sobrepeso na ocorrência da hipertensão arterial. Veja que eu tenho nessa coluna faixas de índice de massa corpórea, que de 18,5 a 24,9 é considerado normal, 25 a 29,9 sobrepeso e acima de 30 obesidade. Perceba que quanto maior o IMC, maior é a prevalência da hipertensão arterial, onde indivíduos que apresentam um IMC adequado têm em torno de 17,5% de ocorrência da hipertensão. Isso salta para mais de 35 indivíduos obesos. Isso pode ser bem caracterizado por uma
medição chamada relação cintura-quadril, onde, basicamente, com uma fita métrica, você mede a circunferência abdominal aqui na altura do umbigo e compara com a circunferência abdominal na altura do quadril. Perceba que indivíduos que têm uma deposição significativa de gordura visceral nessa região apresentam uma circunferência expressivamente maior do que na altura do quadril. Fazendo a razão entre esses dois valores, eu observo que indivíduos que apresentam razões acima de 1 nos homens e acima de 0,8 nas mulheres, apresentam um risco maior de hipertensão arterial e outros problemas cardiovasculares, já que se indica um excesso de gordura nessa região. Também a literatura fala no fenótipo maçã e no fenótipo pera, onde o fenótipo maçã indica um maior risco cardiovascular. A pressão arterial ela é utilizada para classificar a intensidade da hipertensão arterial sistêmica. Veja que, ao se aferir a pressão sistólica e a pressão diastólica, você tem alguns parâmetros onde valores inferiores ou iguais a 120 de sistólica e 80 de diastólica indica que o indivíduo não apresenta um quadro de hipertensão, não apresenta um risco significativo de vir a desenvolver a doença nos próximos anos. Agora, à medida que eu tenho uma elevação dessa pressão, tanto sistólica quanto diastólica, eu começo a entrar em regiões caracterizadas como de pré-hipertensão ou do indivíduo propriamente com o diagnóstico, só que em estágios que vão de 1 até o 3, de acordo com a gravidade e com a intensidade dessa elevação pressórica. Nós não vamos aqui abordar o diagnóstico, como é feito o diagnóstico de hipertensão arterial, porque não cabe ao farmacêutico essa finalidade, não cabe ao farmacêutico essa função. Nós temos que saber identificar, entender como é que é feito esse diagnóstico e como é que esse paciente pode ser classificado justamente para conseguir, junto a esse paciente, colaborar no seu tratamento, identificando, inclusive, quando a gravidade desse quadro é severa ou não tão severa. Eu tenho a chamada hipertensão arterial sistêmica secundária, que você tem outras causas como uso intenso de drogas com crack ou cocaína, pode fazer uma elevação da pressão arterial, uso de alguns medicamentos de natureza anorexista também, situações de obstrução do fluxo, como no caso de uma diminuição da perfusão renal, pode gerar acúmulo de líquidos e também elevar a pressão, mas isso são situações onde você tem uma causa identificável. Ou seja, são situações mais raras, não é tão comum quanto a hipertensão arterial sistêmica com características essenciais, que é a que você tem na grande maioria dos pacientes que buscam a farmácia, que buscam as instituições de saúde. Como é então que essa pressão arterial é regulada? Vamos entender primeiro um pouquinho da fisiologia, para depois comentar como é que a manifestação da doença acontece. Há uma tendência do nosso organismo, da nossa hemodinâmica, de manter valores de pressão arterial numa frequência constante. Eu não posso ter a pressão nem muito elevada, nem posso ter a situação inversa, situação de hipotensão. Então, o nosso corpo ele tenta manter essa homeostasia, ele tenta manter esse equilíbrio através de mecanismos bem refinados de controle. Por exemplo, vamos imaginar que você teve uma diminuição da sua pressão arterial. Seja porque você acabou de deitar, seja porque você está mais relaxado, está numa posição que não exige do coração um trabalho, uma sobrecarga maior, e sua pressão tende a cair. Mas o corpo evita que essa pressão caia demais, senão você não vai ter perfusão nos órgãos. Existem algumas estruturas denominadas de baroreceptores, que nada mais são do que sensores de pressão localizados
principalmente no arco aórtico, mas também nas artérias carótidas, onde, quando há detecção de uma diminuição da pressão arterial nestes vasos, é enviado um estímulo para o sistema nervoso central que desencadeia uma estimulação adrenérgica, desencadeia uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático que faz com que a noradrenalina seja liberada nos vasos, seja liberada no músculo cardíaco e também alcance o parênquima renal. Quando a noradrenalina se liga aos receptores adrenérgicos destes órgãos, cada um vai responder de uma forma específica, no sentido de tentar não deixar essa pressão arterial cair excessivamente. Explicando melhor. Quando eu tenho a estimulação noradrenérgica nos vasos, sobretudo nas artérias, eu tenho uma sinalização para vasocontração. Eu tenho a ligação da noradrenalina nos receptores alfa-1 adrenérgicos e o vaso fecha. No que o vaso fecha, a pressão e a velocidade do sangue no seu interior aumenta. É o que nós chamamos de aumento da resistência vascular periférica. Ao mesmo tempo, a noradrenalina, quando se liga à musculatura do coração, ao músculo cardíaco, eu também tenho o encontro entre esta catecolamina e os receptores beta-1 adrenérgicos cardíacos, que fazem com que o coração aumente a sua frequência de contração, nós chamamos de cronotropismo, e também a força de contração, o inotropismo. Isso faz com que o coração se torne mais eficiente, aumenta o seu débito cardíaco, e isso colabora para o aumento da pressão. Estes dois mecanismos, eles têm uma característica de maior rapidez. Quando você tem um estímulo adrenérgico muito intenso, a sua musculatura cardíaca e o seu vaso, a musculatura lisa do vaso, que promove a vasoconstricção, elas atuam de uma maneira relativamente rápida. Mas eu tenho uma segunda forma de manter essa pressão elevada, de característica mais lenta, no sentido de que ela demora mais para ser iniciada, em compensação, ela também demora mais para ser desligada. Ela tem um efeito mais duradouro. A noradrenalina, quando alcança o parênquima renal, e também a própria diminuição da pressão arterial estimula diretamente esse parênquima, faz com que o estímulo simpático e a diminuição da pressão ingera nesse parênquima renal a liberação de uma enzima chamada renina. Essa enzima é sintetizada nos rins, fica armazenada nos rins e quando sinalizam a queda da pressão, ela é liberada, fazendo com que um pequeno peptídeo chamado angiotensinogênio seja catalisado, seja transformado em um composto chamado angiotensina 1, ainda com atividade não interessante para a gente nesse momento, e posteriormente uma segunda enzima, a ECA, enzima conversora de angiotensina, transforma angiotensina 1 em angiotensina 2. O próprio nome já diz, angiotensina, angio relativo a vaso, tensina, tensão. A angiotensina 2, ela faz com que, no primeiro momento, no próprio parênquima renal, ela estimula a liberação do mineralocorticoide, do hormônio aldosterona. A aldosterona faz com que os rins aumentem a reabsorção de sódio. O sódio não é mais tão eliminado na urina nesse momento, ele é reabsorvido, ele fica no organismo, e para onde o sódio vai, a água vai atrás. Reter sódio significa reter líquido, fazendo com que você tenha uma manutenção do volume corporal de líquido e, consequentemente, da pressão arterial. É o que eu chamo de retenção hidrossalina. Mas a angiotensina 2, ela não somente atua no parênquima renal, ela também faz com que aumente o efeito vasoconstrictor da própria noradrenalina, mas ela mesma, a angiotensina 2, também tem esse efeito, esse impacto na resistência periférica via
receptor próprio. E a angiotensina 2 também reforça a ação noradrenérgica no coração. Ou seja, a atividade da renina, em última análise, implica em grande quantidade de angiotensina 2 na circulação, que promove retenção hidrossalina, vasoconstricção e aumento do débito cardíaco, reforçando a estimulação simpática que veio primeiro. Falando mais um pouquinho da angiotensina 2, que é uma substância essencial na nossa hemodinâmica, ela também apresenta algumas características não tão benéficas quando ela permanece em altas concentrações e de forma muito demorada. Além de promover vasoconstricção nos vasos, ela também tem um potencial de desencadear a liberação de citocinas inflamatórias. Então, o endotélio vascular tende a ser mais responsivo à inflamação em grandes quantidades de angiotensina 2. Nos rins, além de promover a retenção hidrossalina, ela também faz a vasoconstricção eferente. Ela faz com que o sangue que chegue ao néfron chegue numa velocidade muito acentuada, o que pode inclusive danificar a estrutura do néfron e gerar um fenômeno chamado fibrose glomerular. Isso a gente vai retomar daqui a pouquinho, quando falar nas complicações associadas à insuficiência renal da hipertensão. A suprarrenal, ela promove a liberação de aldosterona, como vimos há pouco, e faz com que tenha essa retenção hidrossalina significativa, mas a própria aldosterona, ela também tem potencial pró-inflamatório e aumenta a chance de remodelamento cardíaco. Uma coisa que pode acarretar um quadro severo depois de anos e anos e anos de exposição a essa substância. No sistema nervoso central, ela promove a liberação de vasopressina, um peptídeo que reforça o aumento da pressão arterial promovido pela noradrenalina e também reforça a ativação simpática. Então, retroalimenta aquilo que já vinha elevando a pressão arterial. No coração, a angiotensina 2 promove o remodelamento cardíaco, que tem uma relação direta com quadros de insuficiência cardíaca, promove um status inflamatório, aumenta a vasoconstricção, também na circulação coronariana e reforça o inotropismo, reforça o aumento da força de contração. Do ponto de vista fisiológico, quando a pressão aumenta por esse mecanismo que citamos há pouco tempo, o baroreceptor deixa de ser estimulado. Não havendo esse estímulo, eu começo gradativamente a desmontar essa cadeia de eventos, ou seja, cai a estimulação adrenérgica, cai a estimulação relacionada à liberação de renina e você tem uma diminuição dessa tendência de retenção hidrossalina. E a pressão normaliza. Se cair demais, tudo reinicia. O problema do indivíduo com hipertensão arterial sistêmica é que ele não consegue sair desse looping. Ele não consegue entender quando a pressão arterial está realmente baixa. É como se fosse um sistema hiperresponsivo a pequenas diminuições da pressão arterial, acarretando uma resposta exagerada que não desliga. E a etiologia por trás disso, a explicação por trás disso, como é bem marcado na definição da doença, é multifatorial. Há vários mecanismos associados à elevação dessa pressão arterial. Eu tenho desde mecanismos neurais, onde os baroreceptores, os receptores adrenérgicos são excessivamente sensíveis. Qualquer pequena quantidade de diminuição da pressão ou pequena quantidade de noradrenalina faz com que eles sejam ativados. Há indivíduos que liberam noradrenalina de forma excessiva, desencadeando uma ativação simpática também desproporcional àquela diminuição da pressão.
Em relação ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, alguns indivíduos fabricam, sintetizam renina uma quantidade maior do que necessita, ou a renina que é fabricada apresenta uma atividade plasmática elevada, fazendo com que eu tenha uma tendência a não eliminar como deveria aquela quantidade excessiva de líquido e você apresentar uma tendência a reter líquidos, ao mesmo tempo que você tem aquela estimulação, aquele reforço no sistema de vasoconstricção e de ativação cardíaca relacionado à angiotensina 2. Há indivíduos, sobretudo afrodescendentes, onde a excreção do sódio é deficiente. E há também uma sensibilidade maior à ocorrência desse íon, que acarreta também essa expansão do volume, essa retenção hidrossalina. Indivíduos idosos, diabéticos, afrodescendentes e nefropatas apresentam características que unem mecanismos neurais, defeitos no sistema renina-angiotensina, características de menor flexibilidade, de menor capacidade do vaso responder às variações de tensão devido à idade avançada e à perda funcional já esperada de todos os órgãos que aquele indivíduo apresenta. Então, tende a ter um quadro mais severo e mais difícil de ser tratado em indivíduos com algumas características. Mas volta para a questão da obesidade como sendo um fator essencial nesse processo. Mais à frente, quando abordarmos a diabetes e a dislipidemia, eu detalho um pouco mais dessa relação entre essas três doenças e o agravamento comum quando o indivíduo só trata a pressão alta, mas não trata o açúcar no sangue ou não trata o colesterol, por exemplo. Não adianta, os três têm que ser abordados de maneira eficaz. Do ponto de vista de sintomatologia, daquilo que o paciente se queixa, a hipertensão arterial não apresenta quadros muito severos. O indivíduo ele pode reclamar de cefaleia, pode reclamar de epistaxe, sangramento na mucosa nasal, pode reclamar de zumbido, pode se sentir enjoado, indisposto, astenia. Isso aí é bem típico aquele paciente hipertenso que já tem alguns anos de doença, ele inclusive sabe quando a pressão dele está elevada. Ele manifesta algum desses quadros. O detalhe é que não necessariamente só necessita de um cuidado, só necessita da utilização do medicamento quando ele sente que a pressão está alta. O normal é que você apresente quadros de pressão arterial elevada e você não necessariamente tem uma sintomatologia. A sintomatologia, às vezes, ela vem quando aquilo dali já está alcançando patamares bem mais complicados. Por exemplo, sangramento nasal, a ruptura dos vasos delicados na mucosa nasal, já indica que a pressão aqui já está tão significativa, já está tão acentuada, que até vaso está começando a romper. O problema da hipertensão arterial sistêmica não seriam esses sintomas. Eles são relativamente pouco severos. O grande problema da hipertensão arterial é aquilo que é relacionado a você ter uma pressão alta, muito alta, por muito tempo. E você apresentar os quadros que se juntam, se somam à hipertensão para gerar problemas mais sérios. Por exemplo, um indivíduo que tem pressão alta, ele tende a acumular uma quantidade maior e com maior rapidez de deposição de placas de ateroma, sobretudo se ele tiver um quadro de dislipidemia descompensado. A formação dessas placas de ateroma pode implicar em rompimento da sua estrutura, quando ela vai ficando muito acentuada, ou quando você começa a ter uma diminuição da luz vascular, lembrando que quanto menor for o espaço que o sangue tem para passar, mais violenta vai ser essa passagem, podendo acarretar a fragmentação dessas placas de ateroma, gerando o que nós chamamos de êmbolo. Esse êmbolo, ele pode, inclusive,
pegar um rumo extremamente indesejado de que ele chegue ao seu sistema nervoso central, chega às artérias cerebrais. Chegando às artérias cerebrais, ele pode encontrar um capilar com um calibre insuficiente para sua passagem. E esse êmbolo faz com que o fluxo sanguíneo seja interrompido e aquela região do sistema nervoso central, que a gente sabe que o cérebro é o órgão mais nobre do nosso organismo. Se alguma pequena região dele não tiver o aporte de sangue, sofrer uma isquemia, as funções como movimentação, às vezes fala, às vezes funcionamento e regulação de outros sistemas orgânicos importantes, você acaba perdendo essa função e gerando quadros severos. É o que eu chamo de acidente vascular encefálico. E a ocorrência do acidente vascular encefálico é complicação de anos e anos de hipertensão arterial não adequadamente cuidada. Pode ser uma causa e relativamente comum nesses casos. A mesma coisa pode acontecer nas artérias coronarianas, o sistema de vasos que alimentam o próprio músculo cardíaco. A deposição de placa de ateroma, que é acentuada pela pressão alta, pela pressão elevada, pode promover uma obstrução, gerando isquemia de músculo cardíaco e perda da função desse músculo. Então, o infarto do miocárdio, ele também é considerado uma complicação da hipertensão arterial sistêmica. Uma vez que eu tenho um dano cardíaco, vamos aqui partir de uma situação de um infarto anterior de determinado indivíduo. Vamos considerar também que a área afetada, a área de isquemia, a área que não conseguiu ser alimentada de oxigênio e nutrientes porque o vaso mais acima foi obstruído, seja uma área relativamente pequena. Então, o coração sofreu um dano, sofreu uma lesão, mas ele continua funcionando. Perceba que quando o indivíduo apresenta um coração já baqueado, eu tenho uma tendência a diminuir a sua força de contração e a sua frequência. Um coração sequelado, ele trabalha menos. No que ele trabalha menos, a pressão tende a cair. Veja que a diminuição do débito cardíaco promove essas variações na pressão arterial, ela tende a diminuir. Só que o indivíduo hipertenso, o mecanismo compensatório, seja a ativação pelo sistema nervoso simpático, com liberação da noradrenalina e da vasopressina, seja a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, liberando a renina, promovendo aumento da angiotensina 2 na circulação, liberação de aldosterona. Esses mecanismos compensatórios, eles não querem saber se o coração não aguenta. Se a pressão cair, eles são ativados, promovendo vasoconstricção, retenção hidrossalina e aumento da sobrecarga do coração que já está sequelado. Então, esse coração começa a ser sobrecarregado cada vez mais, só que ele não dá conta e fica nesse ciclo de diminuição da pressão arterial, porque o coração não dá conta, e ativação desses mecanismos para forçar o coração, mesmo sequelado, a funcionar. Isso promove uma alteração na estrutura cardíaca, chamada de remodelamento cardíaco, que acarreta, em última análise, uma insuficiência cardíaca. Por quê? O coração que perde a sua estrutura, como, por exemplo, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, estimulada pela sobrecarga que ele vem sendo submetido, ela depois de algum tempo até compensa. Depois de algum tempo, ela até consegue dar conta de manter aquela pressão elevada. Só que se você altera a estrutura do coração, ele passa a não funcionar adequadamente, principalmente considerando a necessidade que as câmaras cardíacas, os átrios e os ventrículos têm de funcionar em sincronia. Então, promovo
uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, como observado nessa figura, rapidinho o coração passa a não conseguir se entender entre o funcionamento de suas câmaras. Outra complicação severa da hipertensão arterial sistêmica tem relação com lesão renal induzida hemodinamicamente. Explicando melhor, eu tenho uma representação do néfron, a estrutura funcional dos rins, onde o sangue chega via arteríola aferente, ele é impulsionado através dessa estrutura, o glomérulo, e essa pressão dentro da estrutura promove a filtração glomerular. O excesso de água é reabsorvido, ou de nutrientes, ou de sais que não devem sair na urina são reabsorvidos, e eu tenho o sangue filtrado para posteriormente ser oxigenado novamente. Então, perceba que isso é essencial para você ter eliminação, excreção das suas toxinas, mas também para regular a sua pressão arterial. Já que se eu faço a ingesta de água e não elimino os líquidos, há uma tendência óbvia da minha pressão arterial aumentar. O problema é que indivíduos que apresentam um quadro de hipertensão arterial sistêmica, a pressão de entrada no glomérulo ela é muito acentuada, a ponto de danificar essa estrutura, gerando inflamação e permitindo, inclusive, a passagem de componentes que não deveriam ser filtrados, como proteína, ocasionando um fenômeno chamado proteinúria, ou proteínas na urina. Note que, além da pressão elevada de entrada pela arteríola aferente, eu também tenho a angiotensina 2 com um elevado potencial de vasoconstricção na arteríola eferente. Então, perceba que, se a pressão entra com muita força por um lado, e eu faço uma vasoconstricção na saída, eu tendo a aumentar muito a pressão no interior do glomérulo, chegando inclusive a arrebentar a estrutura, acarretando um quadro de glomerulosclerose. O glomérulo perde sua função e também de fibrose tubulointersticial. Toda essa estrutura é comprometida. Isso acarreta um fenômeno onde um néfron que perde a sua função, ele passa a carga, a incumbência de fazer a filtração de sua parcela de sangue para o néfron vizinho. Então, ele começa a ter que trabalhar para dar conta da sua cota de perfusão, mas também da cota daquele vizinho, daquele néfron que foi destruído pelo excesso de pressão arterial. Isso faz com que, no início da hipertensão, eu tenha uma perda não tão frequente desses néfrons. É uma velocidade de perda relativamente baixa, mas à medida que mais néfrons vão se danificando e passando e sobrecarregando o tecido vizinho, aumenta a velocidade de perda da função renal. E veja que esse quadro é mais severo se, além de hipertensão, eu também tiver um quadro de diabetes ou de dislipidemia associada. Eu tenho, então, alguns fatores de risco que foram categorizados como aqueles mais frequentemente associados à ocorrência de lesões de órgão-alvo, ou seja, doenças estabelecidas. Quanto maior a ocorrência desses fatores, maior a ocorrência de lesões em órgão-alvo. Então, indivíduos do sexo masculino, com história familiar de doença cardiovascular prematura, por exemplo, familiares que apresentaram infarto ou apresentaram, inclusive, óbito decorrente de doença vascular em uma idade não tão avançada, homens com idade inferior a 55 anos e mulheres inferior a 65 são mais protegidos, acima disso é fator de risco. Tabagistas, problemas de colesterol, dislipidemia, resistência à insulina, que é uma característica da diabetes, ou obesidade, são fatores que, quanto mais deles você apresentar, maior a possibilidade de doenças cerebrovasculares, como acidente vascular, encefálico, hemorragias diversas ou isquemia transitória no parênquima
cerebral, doença arterial coronariana, como angina, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, ou doença periférica sintomática, como aquelas pessoas que apresentam dificuldade de retorno venoso e apresentam dores significativas na perna, na panturrilha, e doença renal crônica, quando a taxa de filtração glomerular começa a apresentar valores muito diminuídos, além de presença de proteína na urina, albuminúria. Quando você avalia, então, a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, o documento que orienta o clínico no diagnóstico e estratificação da doença, a gente percebe que quanto maior for a quantidade de fatores de risco, ou até mesmo já a presença de lesões em órgão-alvo, doença cardiovascular, doença renal ou diabetes, eu tenho um risco mais alto daquele indivíduo apresentar um desfecho grave da doença. E quando eu faço a somatória da ocorrência desses fatores de risco com a pressão arterial sistólica e diastólica em termos de intensidade, em termos de maior valor, esse risco vai aumentando. Por exemplo, se eu tenho um indivíduo que apresenta uma pressão arterial sistólica entre 140 e 159, ou uma diastólica de 90 a 99, veja que não é I, é OU. Mas não tem fator de risco, ele tem um risco baixo para uma complicação num espaço de tempo recente. Agora, se ele for, por exemplo, tabagista e obeso, dois fatores de risco com essa estratificação de pressão arterial, ele tem um risco moderado. Se essa pressão fosse um pouco maior, mesmo com somente dois fatores de risco, esse risco já passa a ser alto. Então perceba que há uma relação entre a pressão arterial, o nível da pressão arterial sistólica e diastólica e a ocorrência de fatores de risco ou já doenças estabelecidas. Se o indivíduo for diabético, por exemplo, independente da sua pressão arterial, se ela for acima de 130, ele já apresenta um risco alto, indicando essa característica da doença de ser agravada pela diabetes mellitus ou pela dislipidemia. Por que é importante o farmacêutico saber isso? O tratamento da hipertensão arterial, ele tem a base relacionada ao uso de medicamentos e mudança de estilo de vida. E eu confesso que não dá para dizer qual é o mais importante, porque ambos são essenciais para que o paciente controle sua pressão. E o tratamento medicamentoso, ele varia. Se o indivíduo não tem outra doença, não tem comorbidades, ou se ele apresenta, por exemplo, a diabetes ou a dislipidemia que eu acabei de falar. Quanto maior for o risco cardiovascular, mais intenso vai ser a abordagem, tanto medicamentosa quanto de mudança de estilo de vida. E para isso, novamente eu reforço a importância da adesão terapêutica, algo que todo farmacêutico que está lá na ponta de lança, que está lá na linha de frente, que está no balcão da farmácia, deve ter em mente. Mas vamos abordar isso um pouco mais à frente. Veja que como é que o clínico organiza o planejamento da abordagem terapêutica daquele paciente. Um paciente que apresenta pressão arterial sistólica acima de 130 ou diastólica acima de 85, e que mesmo que ele não tenha risco adicional, ele é um candidato a mudança no estilo de vida. Cuidar mais da dieta, se exercitar, não ter sobrepeso. Então, todos os pacientes devem ser orientados à mudança do estilo de vida, a qualquer sinal de risco de estabelecimento da doença. Agora, quando ele é categorizado como de risco baixo ou risco moderado no estágio 1 da hipertensão, o medicamento ele só seria indicado após a tentativa de mudança no estilo de vida por pelo menos 6 meses. Veja que o médico, quando identifica risco baixo ou moderado, onde
a hipertensão arterial não é tão severa, estágio 1, eu não tenho muitos fatores de risco, é dado uma chance de melhorar a dieta, melhorar a atividade física antes de partir para o medicamento. Agora, se após 6 meses não conseguir controlar, o medicamento deve ser indicado. As outras situações, risco alto, em pressão arterial não tão elevada, ou risco alto no estágio 1, ou risco alto, até mesmo moderado, no estágio 2 em diante, indica terapia medicamentosa de imediato. Então, o médico utiliza esse raciocínio para poder orientar a sua prescrição. Logicamente, se ele preferir seguir a diretriz de hipertensão. Quais são as metas a serem atingidas? Ou seja, isso é essencial para o segmento farmacoterapêutico. Eu tenho que saber se realmente a pressão somente diminui um pouco ou se aquele paciente está com a doença controlada. Perceba que indivíduos que apresentam hipertensão do estágio 1 e 2 e com risco cardiovascular baixo e moderado, ou estágio 3, a meta é apresentar uma pressão inferior a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, quando você estratifica ele entre o risco baixo, moderado ou alto, e o estágio da hipertensão, eu consigo identificar a meta para aquele paciente. Já hipertenso no estágio 1 e 2 e com risco cardiovascular alto, note que a meta ela é mais severa. Ele tem que ter uma diminuição maior da sua pressão arterial, porque se ele está numa situação de maior risco, indica que ele não deve permanecer com a pressão nem um pouco maior, nem por muito tempo. Então, isso daqui é utilizado para estabelecer a sua meta terapêutica. Um paciente que apresentava, por exemplo, uma pressão arterial de 16 por 10, utilizando a linguagem mais popular para se referir aos valores de pressão. Ele estava com 16 por 10, começou o tratamento e passou para 15 por 9, ele ainda não é considerado um paciente que atingiu a meta adequada para a sua situação. Ele diminuiu a pressão, o medicamento surtiu um efeito, mas só vai ser considerado um paciente com um tratamento efetivo quando ele alcançar essas metas terapêuticas descritas aqui. O tratamento não medicamentoso é essencial. Não abordaremos nessa aula, mas a franca literatura, inclusive na própria diretriz, falando da importância e caracterizando as condutas dietéticas. Um paciente hipertenso, ele deve procurar nutricionista, ele deve ter uma dieta individualizada com alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, como peixes, a utilização de ômega 3 suplementado pode ser uma opção, alimentos ricos em fibras, oleaginosas, como a castanha do Pará, castanha do caju, uma diminuição na quantidade de sódio presente no alimento. O ideal é que você tenha no máximo 2 gramas por dia de sódio, lembrando que não é que você acrescente 2 gramas de sal à comida. Você já tem no próprio alimento o sódio ali embutido. E a média brasileira é de 11 gramas. Então a gente se alimenta com muito sódio, é muito sal. O uso de álcool também deve ser evitado, deve ser usado com máxima moderação, que também tem características hipertensoras. Atividade física, inatividade é um fator determinante para o insucesso terapêutico. Porque se você não faz atividade física, você não controla o seu peso, além também de você não exercitar os seus próprios mecanismos de controle hemodinâmico. A prática de atividades físicas, sobretudo aeróbica, além de resistência, mas deve predominar a atividade aeróbica, atividade que obrigatoriamente tem que ter uma avaliação médica anterior. Você não pode, farmacêutico, estar simplesmente orientando que as pessoas caminhem ou façam prática de corrida. Não dá para fazer isso sem uma avaliação criteriosa, se aquele indivíduo já não apresenta algum tipo de comprometimento cardíaco. Tabagismo deve ser tratado urgentemente, assim como o controle do estresse.
Eu sugiro como leitura que eu utilizei para preparar esse material, a própria Diretriz Brasileira de Cardiologia. Farmacêutico que quer orientar, que quer fazer segmento farmacoterapêutico, ele tem que entender as diretrizes sobre cada problema de saúde e um artigo de revisão muito bom chamado Fisiopatologia da Hipertensão Arterial, conceitos teóricos úteis para a prática clínica. Por hoje era o que nós temos para trabalhar. Aula seguinte, vamos abordar a utilização do antihipertensivo na ótica do cuidado farmacêutico. Até